Prosseguindo no estudo da Escatologia Bíblica 2, estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. Agora vamos falar do capítulo 7 do nosso material didático, a teoria midi-tribulacional. O comentário diz: essa teoria defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Seus argumentos estão baseados em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Bom, nós já até fizemos uma análise desse texto, mas vamos ler novamente. Esse texto diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, qual a parte desse texto que influencia nessa interpretação? É a parte que diz que não será assim, ou seja, a igreja não será arrebatada, Jesus não voltará para a igreja, sem que antes venha a apostasia. Apostasia não dá para nós identificarmos um tempo determinado para ela ocorrer, mas a parte que diz se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E a pergunta é: quando o anticristo se manifestará? Então, na interpretação dos pré-tribulacionistas, a Assembleia de Deus, a igreja evangélica normalmente são pré-tribulacionistas, tá ok? Então, nós acreditamos que o anticristo ele se manifesta no início da grande tribulação, quando ele faz uma aliança com muitos por uma semana, e claro, é uma aliança enganosa. Ele vai se apresentar como solucionador dos problemas do mundo, mas na verdade o propósito dele é outro. O propósito dele não é solucionar os problemas da humanidade. O propósito dele é sentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus. Então a manifestação dele é quando começa o engano. O engano é exatamente o momento da aliança. Então nós acreditamos que essa manifestação ocorre no início da grande tribulação. Mas os midi-tribulacionistas, eles acreditam que o anticristo se manifesta no meio da grande tribulação. Por quê? Eles argumentam, na primeira parte da grande tribulação, o anticristo ele estaria enganando as pessoas. E só a partir da metade da grande tribulação, quando a aliança é rompida com Israel, e ele começa uma perseguição física, e ele começa a manifestar o seu verdadeiro caráter. É o que eles dizem. Tá bom? Então, por isso, eles acreditam que a sua manifestação é no meio da grande tribulação. Então, o ponto de distinção é a manifestação do anticristo é quando ele começa a perseguir Israel na metade da grande tribulação, quando ele manifestaria o seu verdadeiro caráter, ou no começo da grande tribulação, quando ele está enganando a humanidade e manifestando o seu verdadeiro caráter. O caráter dele é um caráter de engano. Assim, Daniel diz que ele vai alcançar o poder, ele alcançará o poder através do engano. O que nós vemos sobre o anticristo é que ele não quer assumir o poder de forma legítima, né? Como o ungido de Satanás, ele quer assumir o poder de forma ilegal. Por isso Daniel diz que ele assume o poder com engano. O comentário prossegue: eles acreditam que o anticristo só se manifesta no meio da grande tribulação quando deseja ser adorado como Deus por Israel. Bom, o versículo 4, que é o versículo seguinte desse texto que nós já lemos anteriormente, ele diz: o qual, né, falando do anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, como eu disse, esse aqui é o momento em que ele vai assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. Provavelmente isso acontece no meio da grande tribulação e é a causa da quebra da aliança entre Israel e o anticristo. O comentário prossegue: e iniciará uma perseguição a Israel. Então, nesse momento, na metade da grande tribulação, ele rompe essa aliança por Israel não aceitá-lo, né, como
aquele que ocupa o lugar de Deus, tá bom? Então ele inicia uma perseguição a Israel. Na verdade, o anticristo se manifesta no início da grande tribulação. Na primeira parte, é uma manifestação com características de engano. Na segunda parte, ele manifesta a perseguição. Mas engano é a grande característica do anticristo. Tanto que o texto aqui, o homem do pecado, a tradução homem do pecado não é bem fiel ao grego, porque o grego é a palavra anomos, que deveria ser traduzida por homem sem lei. Ou seja, um homem que não respeita as leis. Ok? Então, por isso, a grande característica dele é realmente o engano. Né? E apesar dessa teoria, ela ser assim, até bem aceita por muitos, mas eu não acredito nessa teoria. Eu acredito que o natural é o anticristo se manifestar realmente no início da grande tribulação. Ele vai estar manifestando a sua verdadeira característica, que é o engano.